O crime organizado custa por ano à Europa 110 mil milhões de euros e o valor está a subir. Com provas claras da crescente infiltração na economia, o que está a ser feito para combater os grupos criminosos e as suas atividades. Bem-vindos a On the Frontline. O crime organizado arrecada enormes quantias de dinheiro, o equivalente anualmente a 1% do PIB da União Europeia, segundo um novo estudo. As drogas são o mercado mais lucrativo. A heroína lidera a lista, seguida de perto pela cocaína e pela cannabis. Mas o tráfico de seres humanos, a fraude ao IVA, as armas e o contrabando de tabaco são outras importantes fontes de receitas. Para a lavagem do dinheiro, os grupos criminosos recorrem à economia legítima, privilegiando os setores com forte uso de dinheiro líquido. Devido à fraca traçabilidade, o dinheiro passa por bares, discotecas e restaurantes, que são também excelentes coberturas para redes de prostituição e de tráfico de droga. Mas o dinheiro é lavado também através de transferências comerciais, da compra de propriedades, dos setores da construção e dos transportes. Recentemente, os grupos criminosos começaram a visar as energias renováveis e o tratamento do lixo. Os estudos revelam que as autoridades europeias apreendem cada vez mais bens de grupos criminosos, mas há um fosso significativo entre o que é confiscado e o que continua na posse dos criminosos. Por exemplo, as companhias legais criadas pelos criminosos são raramente apreendidas. O fim das fronteiras permitiu também aos criminosos transferir e investir facilmente o dinheiro um pouco por toda a União Europeia. Além disso, as discrepâncias legais e a fragmentação dos grupos acentuam as dificuldades de ação da polícia e a luta ao crime organizado. Para discutir este assunto, tenho no estúdio Brian Donald, da Europol, e o professor Ernesto Savona, diretor do Centro de Pesquisa Transcrime. Obrigado por participarem em On the Frontline. Brian Donald, o montante de 110 mil milhões de euros equivale ao valor do primeiro plano de resgate da Grécia. O que está a ser feito em termos de combate? Penso que devemos preocupar-nos face a um tal valor. Quero dizer que os montantes envolvidos são, em alguns aspectos, alucinantes. Quando ouço os números, por exemplo, em relação à fraude, os Estados-membros perdem uma parte substancial da economia legítima em termos de impostos. Há muito a fazer. Os Estados-membros trabalham juntos através da Europol para agir e enfrentar de forma coletiva o problema das receitas geradas pelo crime organizado. Claramente parece não bastar o que está a ser feito, porque 110 mil milhões de euros podem salvar a Grécia. Precisa de mais recursos? Não é tanto os recursos. Penso que temos de usar melhor a legislação e os quadros legais existentes e temos de cooperar ainda mais do que já fazemos. Temos de corrigir os fluxos e trocas de informação. Temos de compreender o problema. Temos de seguir o dinheiro e para o traçar precisamos de informações para saber onde está, quem o manipula e onde acaba. Tudo isto permanece nas lacunas de informação a nível europeu. Voltaremos a si dentro de momentos. Professor Savona, a Itália é tradicionalmente vista como a porta de entrada do crime organizado na Europa. É assim ou a situação é mais complicada do que isto? No paradigma tradicional, Itália era a porta. Mas hoje na Europa há muitas portas diferentes. A Europa está no centro do mercado mundial, incluindo no mercado mundial do crime. Por isso, há a porta russa, a porta chinesa. Há várias portas, por isso a ideia de que Itália é a porta principal já não faz sentido. Mencionou os chineses e os russos. Quem são estes grupos criminosos e de onde e para onde estão a canalizar o dinheiro? O dinheiro encontra-se na Europa, porque é onde o conseguem ilegalmente, com a venda de drogas ou o tráfico de seres humanos, e reenviam o dinheiro para a China, para os Estados Unidos. Como disse, a Europa é realmente o centro de algo, mas não é o único local onde estas pessoas ganham dinheiro. Erradicar o financiamento destes grupos ou confiscar bens é certamente a chave. Por que é que a Europa é tão má nisso? Não penso que a Europa seja ruim neste ponto. Penso que está a fazer enormes progressos.
Posso revelar um número. No Reino Unido, por exemplo, 0,25% das receitas do crime são confiscadas pela polícia e a maioria é usada para financiar as ordens de apreensão. Esta política parece completamente ineficaz. Não é completamente ineficaz. Como disse, temos de satisfazer os elevados níveis de prova em relação à apreensão de bens. Os governos tentaram facilitar isso, mas ainda temos de satisfazer os tribunais e provar que são bens criminosos. E muitas vezes isso é difícil. A Europa poderia fazer mais em termos de apreensão de bens? A Europa poderia fazer mais do que faz hoje. Há, em primeiro lugar, as assimetrias de legislação entre Estados-membros. Há dificuldades a implementar as leis a nível local. E o terceiro problema é a capacidade de mudança de perspectiva da lei, o que significa perseguir as receitas do crime e não apenas as pessoas. A Comissão Europeia publicou uma nova estratégia sobre isso, procurando melhorar o ato de confiscar. Pensa que vai ajudar? Isso vai ajudar muito se os Estados-membros forem capazes de implementar a estratégia, porque, por um lado, pode-se delinear uma estratégia, mas, por outro, é preciso implementá-la. Esta última parte está nas mãos dos Estados-membros. O problema é esse. Há 28 sistemas judiciais, 24 línguas oficiais. A Europa precisa de melhorar a colaboração? Sim, trabalho para a Europol, um organismo internacional de aplicação da lei, e dependemos totalmente da cooperação. Se falhamos é porque não cooperamos o suficiente, mas isso não quer dizer que colaboramos pouco. Há cooperação. Todos os dias, entre os Estados-membros, há troca de informações sobre bens de criminosos e receitas do crime, para tentar traçar o dinheiro e tentar conduzir investigações paralelas. Alguns países poderiam melhorar a cooperação? Temos 28 sistemas jurídicos, diferentes culturas e diversas estruturas policiais. É difícil unir e integrar tudo isto, mas certamente que poderia ser feito muito melhor para ganhar eficácia e eficiência. Os bancos estão realmente a reprimir o branqueamento de capitais ou as palavras não correspondem aos atos? O sistema bancário na Europa tem trabalhado provavelmente melhor do que os organismos de aplicação da lei, em termos de cooperação. Houve grandes progressos quando se criou uma lista de paraísos fiscais. Por isso, o sistema bancário está bastante bom. O grande problema que ainda existe na Europa é a assimetria do sistema fiscal. Isso cria muitas diferenças que podem ser exploradas. É preciso recordar que a fraude fiscal é uma das infrações subjacentes ao branqueamento de dinheiro. Para compreender o sistema fiscal e para o implementar é necessário reduzir a quantidade de assimetrias entre os regimes fiscais. Mas isso parece ser muito difícil, talvez mais do que ter leis penais harmonizadas entre os países. Bancos, harmonização fiscal, tudo isto cria dores de cabeça e provoca noites de insónia? Não penso que estejamos muito perturbados com a harmonização fiscal, mas vou pegar num ponto evocado pelo professor em termos de legislação sobre bens de origem criminosa no setor bancário. Os bancos têm obrigações e têm de ter supervisores, de identificar transações suspeitas e são obrigados a comunicá-las às autoridades. Obrigação é uma palavra que falta na União Europeia em termos de aplicação das leis. Os Estados-membros não gostam. Não gostam de serem obrigados a fazer algo com alguém, muito menos com a Europol. Não estou a dizer que a Europol peça isso, mas é uma diferença fundamental entre a lei para as instituições financeiras e as regras para os organismos de aplicação da lei. Em pano de fundo temos a austeridade. Os orçamentos das polícias foram reduzidos em toda a Europa. O problema do crime organizado pode ser resolvido no atual contexto económico? Basta olhar para os recentes resultados das reuniões do Conselho de Justiça e Assuntos Internos e do Conselho Europeu para ver que foram atribuídas tarefas adicionais à Europol. Infelizmente, até ao momento, não foram adicionados também recursos, quer financeiros, quer humanos.
É uma missão irrealista? Não, não é irrealista. Temos de a realizar e vamos realizá-la. É o mundo em que vivemos. Todos os oficiais gostariam de receber mais recursos, de aumentar os salários do pessoal, de ter capacidade para reter os agentes mais experientes. Todos temos o mesmo problema. Tendo em conta a atual situação económica, os recursos limitados, etc., vê melhorias? O que está a acontecer? Faço este trabalho há 35 anos e, como sabe, já passámos por isto antes. Ocasionalmente, o setor público é atingido, como agora, pela situação financeira dos Estados-membros. É essa a realidade. É sempre simpático ter mais pessoal e mais dinheiro, mas podemos ir muito longe se usarmos os recursos que temos de forma mais inteligente e mais eficaz. Professor, vê melhorias tendo em conta a situação económica da Europa? Os recursos limitados são um incentivo para as forças da ordem refletirem sobre o seu papel e reorganizarem-se. E talvez possam, no futuro, fazer melhor com menos dinheiro. Talvez não gostem de ouvir isso. Claro que fico feliz de dizer ao meu ministro em Itália que podemos ter mais segurança com menos dinheiro, mas todas as forças de segurança na Europa gostariam de ter mais recursos. É típico. Quando a Transcrime revelou o número de 110 mil milhões de euros por ano, as pessoas disseram, tão pouco, é melhor aumentar. O problema é repensar o papel da aplicação da lei. Na minha opinião, precisamos de mais serviços de informação, mais capacidade de compreensão dos problemas e menos pessoas nas ruas, por assim dizer, por várias razões, pelo menos na Europa. A reação será diferente nos vários países, mas acredito que, de acordo com os dados, podemos ter menos agentes nas ruas e mais pessoas nos serviços de informação e ter uma melhor organização. Temos de ficar por aqui. É tudo nesta edição de On the Frontline. Podem seguir-nos nas redes sociais e em euronews.com. Obrigado por nos terem acompanhado.